Bem-vindo ao canal Escatológico. Esse vídeo aqui é a respeito das minhas anotações, sobre a Copa do Mundo. Anotações sobre a Copa. Bom, entretanto, antes de ingressar no tema, quero ler um pouco desse livro aqui para vocês. Um pequeno pedaço, certo? Um pequeno trecho. Vamos ver. O livro é A Sabedoria dos Simpsons. O autor é esse aqui, ó. Steven Keslovitz. Bom, então ele fala assim: talvez ninguém utilize mais o poder do suborno em Os Simpsons do que Montgomery Burns, ou Monty Burns. Mas Burns não foi a primeira pessoa na história a entender a importância de adquirir riqueza e poder. Friedrich Nietzsche afirmou que ricos e poderosos determinam o que é justo e injusto, e que tais distinções são inteiramente arbitrárias. Os ricos justificam suas ações alegando que os pobres são inferiores. Se, contudo, os pobres usurpassem o poder, argumenta Nietzsche, eles alegariam que os atos dos ricos eram considerados injustos. Os poderosos determinam o que é certo e errado, bom e mal. Dave, o protagonista de Um Violinista no Telhado, ecoou esse tom quando exclamou: quando você é rico, as pessoas acham que você realmente sabe. Homer Simpson observou, de forma semelhante, que os que estão no poder detêm uma boa dose de influência. Ele declarou, palavras de Homer Simpson, hein? Sou um homem branco de idade entre 18 e 49. Todos me escutam, por mais estúpidas que sejam minhas sugestões. Mas os homens brancos fizeram algumas sugestões bem estúpidas. Eis uma lista de leis esquisitas criadas por legisladores que permanecem vigentes nos Estados Unidos. Vejam só isso aqui, pessoal. É proibido vender donuts em Leith, Nova Inglaterra. Homer não iria gostar desta lei. Em Ottumwa, esse nome é muito estranho. Em Ottumwa, Iowa, deve ser um nome indígena, né? Em Ottumwa, Iowa, é ilegal um homem piscar para uma mulher que ele não conhece. Em Gary, Indiana, as pessoas são proibidas de frequentar cinema ou utilizar transporte público por até 4 horas depois de comer alho. Em Carmel, Nova York, um homem não pode ir à rua vestindo paletó e calça que não combinem. Olha só. Isso é lei. Então é para vocês verem que não é apenas aqui no Brasil que se fazem leis estúpidas, e ridículas. Com leis como estas nos registros, parece haver boas razões para questionar os atos e motivos dos políticos na sociedade. Para satirizá-las, Springfield também tem sua cota de leis estúpidas nos livros. Em um episódio, o chefe Wiggum surpreende-se ao descobrir que é ilegal colocar esquilos dentro das calças com o propósito de jogar. Em outro, Wiggum também fica surpreso ao saber que, como pessoa de grande autoridade, tem direito a um porco. Assim, tanto Sócrates, ele faz aqui uma alusão a Sócrates, mais à frente ele vai falar também, e uma analogia entre Sócrates e os Simpsons. Assim, tanto Sócrates como os Simpsons nos ensinam a não tomar como certa qualquer reivindicação de verdade ou intento. As figuras de autoridade podem muito bem ter ideias muito boas que, se implementadas, serviriam para beneficiar a sociedade. Mas isso não é motivo para acreditar que algumas das leis por elas inventadas não mereçam críticas sérias. O programa nos mostra que é melhor pensarmos por nós mesmos, em lugar de aceitar cegamente o que nos impõem aqueles que estão no poder.
não que incentive alguma visão anárquica. Em vez disso, simplesmente nos ensina a questionar as ações e ordens dos poderosos. Dessa maneira, podemos trabalhar como membros alertas e ativos da sociedade. Então, é muito interessante, né? Se você vai ao cinema, ver qualquer tipo de filme, você não vai aceitar aquilo. Se você já está com, né, a mente aberta para a verdade e sabe, né, que você pode criticar determinadas coisas segundo critérios de verdade, então você vai, né, assistir ao filme e você vai entender que aquele filme tem uma mensagem. A mensagem, por trás dessa mensagem, uma filosofia, né? E você vai poder também assistir um filme, você vai poder analisar, fazer uma análise da arte em si, né? Daquele, do que diz respeito à estética daquele filme. Então você vai fazer uma análise estética, você vai fazer uma análise da mensagem, né, que aquele filme está passando. E também vai poder entender a filosofia por trás daquilo. Vai ser um assistente passivo. Então, porque a maioria das pessoas são assistentes passivos do que ocorre no mundo. Porque elas não têm essa visão de poder trabalhar como membros alertas e ativos da sociedade. Você fazer alguma coisa e saber por que está fazendo. Ao nos encorajar a agir como membros alertas da sociedade, tanto os Simpsons como Sócrates nos ajudam a afiar o pensamento crítico e as habilidades de raciocínio. Em sua formulação da curva do Dorminhoco, o crítico cultural Stephen Johnson defende que certos elementos de nossa cultura podem ajudar a favorecer a habilidade de raciocínio. Ele fala aqui, no sentido bem real, foi exatamente o que aconteceu tanto com os Simpsons quanto com os ensinamentos de Sócrates. Porque aí, segundo a curva do Dorminhoco, as formas de diversão de massa mais depreciadas, videogames, dramas televisivos violentos e séries juvenis, acabam sendo nutritivas, apesar de tudo. Nutritivas para o seu intelecto. Porque se você analisar tudo com um pensamento crítico, aquilo vai ser benéfico para você. Não ser um espectador, repito, passivo. A utilização por Sócrates do discurso livre e sua implacável busca da verdade eram vistas com ceticismo. Suas ações foram consideradas por seus muitos críticos como formas inferiores de entretenimento de massa que, na verdade, corrompiam a juventude. Hoje, no entanto, podemos observar como a curva do Dorminhoco de fato entrou em cena. Tanto Sócrates como os Simpsons são temas de cursos universitários de ponta a ponta dos Estados Unidos. Atualmente, considera-se o estigma diversão inferior de massa de Sócrates a base da filosofia moderna. Do mesmo modo, o desenho, embora ainda criticado por razões das quais trataremos mais adiante, encontrou um lugar ilustre entre o que de melhor a TV já teve a oferecer. Os ensinamentos de Sócrates e do programa, os Simpsons, foram a princípio vistos como agentes perigosos que serviriam para corromper a juventude. É bastante evidente, no entanto, que ambos tiveram um impacto precisamente contrário na sociedade. Então o livro é muito grande, muito interessante e é extenso. Tem 300 páginas quase. E ensina justamente, muita coisa boa, muito interessante. E esse aqui, então, é o fundamento para o nosso vídeo de hoje. Estou aqui com a camisa da seleção, Hoje tem jogo do Brasil, é Copa do Mundo.
E eu fiz as minhas anotações sobre a Copa, sobre aquilo que eles escondem. É porque podemos assistir a Copa. Onde é que está escrito que eu não posso assistir a Copa do Mundo? Hã? Tem alguma lei, alguma coisa assim? Hã? Porque todos estão dizendo aí, não vou assistir a Copa não, porque a política, né? Que se lasquem esses políticos. Nós sabemos que eles são bonecos. Ou você acha que tem algum político no Brasil ou no mundo que não esteja sendo marionete da ONU? Existe. Por que que o mundo está hoje um substrato totalmente monolítico? Né? Todo mundo tem que pensar a mesma coisa. As mesmas leis estão sendo feitas aqui no Brasil, né? Estão sendo feitas na Europa. Né? O aborto foi aprovado na Argentina e na Irlanda. Né? Quem é que está fazendo isso? Né? Esse pensamento, esse substrato, onde todos pensam do mesmo modo. E quem pensa o contrário, né, é massacrado. Vimos aí a rede esgoto de televisão, que infelizmente é a única TV aberta que está aí passando a Copa, né? A gente tem que assistir, até por dever de ofício. Né? E vimos aí duas repórteres falando contra uma norma que existe lá na Rússia, né? Que a Rússia ainda ela não é democrática, como eles, né, os comunistas aqui definem democracia, né? Porque tem um presidente lá, o Putin, que está há 24 anos no poder. E aí isso deve embolar um pouco o meio de campo, né? O meio de campo, na cabeça aí desses esquerdopatas. E aí eles ficam assim, puxa, mas como é que lá na Rússia não é permitido casal homossexual se beijar no meio da rua e tal, né? Aí o cara foi fazer uma manifestação pró-LGBT e foi preso, né? Ué, mas lá não é o berço do comunismo? Não foi o berço do comunismo a União Soviética? Ué, então eles se perdem, né? Nesse meio de campo, aí, nessa confusão, e tentam explicar para a massa, né, que sorve esses conceitos da esquerda, né, dessa maldita esquerda, de que não, a coisa não é bem assim, eles se atrapalham lá, etc., não respondem, não explicam, e ficam aí no vácuo. Né? Bom, anotações sobre a Copa. Então fiz aqui para você poder assistir a Copa de uma forma, para você que vai assistir, como eu vou, né? Já estou assistindo, e você assistir de um modo crítico, né? Sabendo tudo aquilo que ocorre ali, até mesmo as manipulações. Tudo aquilo ali que ocorre, na verdade, é um teatro a respeito do teatro que vivemos no mundo moderno. Então vemos aqui FIFA, a Copa do Mundo FIFA. Se nós pegarmos os números aí, né? Cada letra, um número, temos aí o F, que é o número 6, o 9, né? Que é a letra I, aí vem 6 novamente, e depois vem 1. Então, se nós somarmos 6 mais 9 mais 6 mais 1, vamos obter o número 22. 22 é um número Illuminati. E sabemos que existem 11 jogadores, né, que jogam, 11 jogadores para cada lado. 11 mais 11 igual a 22. Somando isso tudo dá 44. Tudo isso derivação do número 11. Um número Illuminati, pessoal. Aqui já vemos aqui a assinatura Illuminati. Aliás, 3, né? 3 vezes. Eles gostam disso. A assinatura
Illuminati em qualquer evento 3 vezes, porque simboliza justamente a trindade satânica, né? A besta, o anticristo e o falso profeta. Então nós vemos aí, bem clara, né, essa assinatura Illuminati. E vejam só agora também, o tempo do jogo de futebol é de 90 minutos. 45 minutos cada tempo. 4 mais 5 igual a 9. 9, 11, 9/11, né? O grande evento aí que foi o divisor de águas para a implementação da nova ordem mundial. Foi o 9/11, ou 11 de setembro, nos Estados Unidos, né, de 2001. Então a configuração do campo de futebol, isso aqui também é muito interessante, é uma clara analogia à Terra plana. Porque esse teatro, né, tudo que ocorre no nosso mundo ocorre dentro dos limites da nossa Terra. É o teatro, né? Então, essa configuração do campo é uma clara analogia à Terra plana. Então, eu recomendo aí vocês assistirem o nosso vídeo sobre a analogia, né? Analogia, Terra plana e o tabernáculo. Eu vou colocar aí um cartão, né, se você não conhece o vídeo, para você ter acesso. Bom, o centro do campo de futebol, então nós vemos aqui, né? Vejam só, campo de futebol. Aí que temos aqui o centro do campo. O centro do campo é um círculo, né? Tá aqui um círculo e no centro está pintado aqui, o centro pintado, né? E esse círculo aqui representa a Terra plana. E o centro representa o Polo Norte, ou mesmo a estrela Polaris, que é fixa. Então, a grande área aqui representa os limites da Terra plana também. Representa a Terra plana e os seus limites, certo? Só que de uma forma diferente. Eles fazem, né? Essa representação da Terra plana está em todos os lugares deste campo de futebol. Então, a meia-lua aqui, vejam só. A meia-lua aqui na grande área. A meia-lua. Então, vimos aqui o centro, né? Aqui representa a Terra plana, Polaris. Certo? Aqui não está o pinguinho, né? Que é aquela bola central aqui, igual tem no pênalti. Né? Mas a gente sabe que existe, né? O pinguinho aqui. Eu vou até colocar. Coloco o pinguinho aqui. Pronto. Aqui o centro. Né? Então aqui, a meia-lua aqui, ó, representa tanto a lua quanto o domo. É o domo que cobre a Terra plana. Certo? E a grande área representa, essa grande área aqui, né? Representa os limites onde é possível ir e nos movermos antes de chegarmos aqui ao domo. E o goleiro, que ele fica aqui, né? Ele representa justamente o ser humano, ou a humanidade, dentro desses limites aqui. O goleiro não pode sair com a bola além desse limite. A linha, isso porque a linha da grande área representa a Antártida. A pequena área, ela representa justamente os continentes onde nós vivemos. A trave, por sua vez, representa justamente o ambiente da Terra e que ela deve ser guardada e protegida pela figura do goleiro, né? Em inglês é goalkeeper, ou guardador, né, do goleiro.
Em português de Portugal, vejam só, né? A semântica é interessante. No português de Portugal, o goleiro é guarda-redes e a bola se chama esférico, né? Esférico, né? Não é bola. Viu? Canal Escatológico é cultura. E a bola, né, representa, em primeiro lugar, o Sol, que é tão importante que deve ser venerado. Então, o Sol é venerado, né? Daí, isso decorre da teoria heliocentrista, que o Sol no centro de tudo deve ser venerado. Mas aí, eles estão mostrando para a plateia a verdade da Terra plana, mas que eles, mesmo sabendo, né, disso de forma subliminar, escondida, né, eles querem dizer, mesmo todo mundo olhando, vendo com os seus sentidos que estamos em uma Terra plana, eles não se dão conta. Em segundo lugar, adoram aquilo que nós falamos, dizemos e ensinamos para eles adorarem, que é um ser, ou um ente, né? Ou é esse Sol esférico, né? Para quem todo mundo, para o qual, né, todo mundo corre. Então, os adoradores do Sol fazem isso, né? Então, essa bola, né, para quem todos estão olhando, seria, na verdade, o Sol, mas e que é representado no heliocentrismo como algo enorme, né, que possui uma força gravitacional que todos atrai para si, ou tudo atrai para si, mas que, na verdade, é algo pequeno e está subordinado a leis criadas pelo Criador. O Sol está subordinado. A Bíblia fala sobre o caminho do Sol. Deus determinou para o Sol um caminho. E é ele que faz esse caminho. Nada gira ao redor dele, como ensina o heliocentrismo. Então, acho que deu para entender aqui essa pequena análise. Então, durante o tempo em que percorre o campo, o Sol representa, durante o tempo que ele está ali correndo nesses limites do campo, esse tempo representa justamente o circuito do Sol. Então ele vai para cá, vai para lá, tal. Isso representa o circuito do Sol. E esse Sol, quando acontece um gol, é justamente quando o Sol ilumina a Terra. Ao entrar naquele limite, que a trave representa justamente aonde habita ali a humanidade, onde está o goleiro. E aí, quando o Sol entra ali naquele local, a Terra é iluminada. Isso aqui é uma análise minha, pessoal. Certo? Então, vocês têm todo o direito aí de discordar. Então, é ali, ó, ele vai cumprir o seu papel. Então, o Sol, quando entra naquele limite, ele cumpre o seu papel de iluminar. E os jogadores representam os planetas, as estrelas, os cometas, asteroides e tudo aquilo ligado ao heliocentrismo, que isso tudo gira em torno do Sol. E também a bola representa a Lua como um papel secundário, tendo um papel secundário aí um papel secundário na sua atividade dentro desse teatro. Então a Lua tem o seu papel secundário no heliocentrismo. Então as 4 linhas do campo representam também limites.
da Antártida, né? É a borda da Terra plana aqui, ó, em sua inteireza, certo? E temos aí também, temos os bandeirinhas, né? Que são atores secundários também, que eles ficam aqui marcando os limites, né? Tipo guardando, como se fosse guardador. Eles são os guardadores desses limites. Temos aí o Tratado da Antártida, que é justamente, né, isso aqui se adequa ao tratado que surgiu bem depois do futebol, né? Então, mas podemos, né, aqui encaixá-los, né, dentro dessa análise. E aqui há também os escanteios, né? Aqui marcando o escanteio. E cada escanteio desse tem uma bandeira. E a bandeira mostra ali a direção do vento, né? Então é justamente isso aí. Ó. Representa os 4 cantos da terra, que fala a Bíblia, e também os 4 ventos da terra. Né? Então, Ezequiel, capítulo 37, fala sobre os 4 ventos. Né? Assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó fôlego, e respira sobre estes mortos, para que eles possam viver. Então, isso aí representa justamente os 4 ventos da terra. Né? A bandeirinha e aqui o... Né? E a linha de impedimento, né? Existe a regra do impedimento. A linha de impedimento representa a proibição de se aproximar da Antártida e alcançar o domo, sem autorização oficial. E a autoridade, né, nesse aspecto aí, é tanto o juiz quanto os bandeirinhas. Né? Então, o bandeirinha marca o impedimento, mas o juiz ele pode simplesmente concordar ou discordar do bandeirinha. Agora, nessa nova Copa, tem lá a tela, o vídeo, né, que mostra, né, que dá para dirimir essa dúvida, mas é sempre o juiz que vai decidir. Então, vemos aí que o juiz é o 23º homem em campo, e 23 é o número Illuminati. E ele tem como objetivo, né, fazer cumprir a regra do jogo, sendo que significa a autoridade máxima, ou a maior autoridade, ou a autoridade maior que limita os movimentos e a liberdade das pessoas, aplicando multas, que é o cartão amarelo, ou o banimento, que é o cartão vermelho. Né? Então, vejam só, quando você começa a descumprir ou a questionar, né, as normas estabelecidas, ou vê-las de um modo crítico, muitas vezes você vai ser banido. Então, os terraplanistas aí, né, muitos têm sido banidos, né, por questionar justamente a existência do heliocentrismo como uma verdade. Né? Então fazemos aqui, como os Simpsons, né? Nós questionamos aí as leis estabelecidas. Tem um episódio de Os Simpsons, eu tenho esse episódio em DVD aqui, e que eles questionam a existência de satélites, né? Mostram justamente que satélites são balões. E mostra lá o satélite da Fox, né? Um negócio, né, sendo sustentado por balão, né? A coisa toda troncha, assim, esquisita, sustentada por balão. E vejam só, eu estava assistindo ao jogo agora da Sérvia, né? Sérvia e Peru, e o narrador ele deu uma informação que eu acharia até desnecessária, né? Como se fosse a curiosidade. Mas isso talvez mostre o comprometimento desse narrador com os Illuminati ou com a maçonaria. Porque
O número 11 da Sérvia bateu uma falta, pum, gol. E aí ele falou, olha, esse é o 9º jogo e esse é o 22º gol da Copa. Para que eu quero saber disso? Bom, mas a informação veio. Então o que vai acontecer? Eu vou filtrar essa informação e saber o que ele quer dizer nas entrelinhas. Esse sujeito provavelmente é um maçom, né? E ele está dando recado, ó. Nós sabemos, estamos acompanhando. Então ele afirma, nós sabemos, né? Estamos acompanhando e lançando essa informação, né? Justamente para ser mais uma informação subliminar a respeito do que ocorre ali dentro. Então ele foi e falou, ó, 22º gol na 90ª partida e foi feita, né? O gol foi feito pelo número 11, jogador número 11. Temos aí o 22, que é 11 duas vezes, mais o 9-11, pessoal, né? Tá mais do que claro. Então, para quem está já acordado e para quem já tem noção dessas conspirações que ocorrem no mundo, então é muito simples você assistir a coisa com critério, né? Não ser mais um observador passivo. Então, vejam só, os estádios são também uma clara representação da Terra plana com seus limites, né? Então, temos também que os outros autores, dentro desse teatro, né, que está dentro desses limites, não são apenas os jogadores, o juiz e os assistentes, mas temos também os torcedores, que a maioria, apesar de se encontrar dentro do estádio que representa a Terra plana, e olhando o campo que remete também à Terra plana, com todos os seus atores, né, submetidos a regras, né, relacionadas com a Terra plana e relacionadas também com a intenção de esconder isso, né, está como que hipnotizada e dominada pela maçonaria Illuminati. Então vejam só isso aqui, olha. Isso aqui é um estádio que fica na Coreia do Sul, né? É o Sky Dome, ou Domo Celeste, é o nome dele. Hoje é muito usado ali para a prática de beisebol, mas na Copa do Mundo de 2002 foi utilizado, né? Sky Dome, vejam só. Agora uma coisa a respeito do número 23, que eu tenho que passar para vocês, né? Que o juiz, a autoridade maior, né? O 23 significa severidade ou julgamento. E vejam só quantos acontecimentos ocorreram e que, na verdade, estão aí rodeados por esse número 23. Então, ele é um número enigmático, envolvido em inúmeras coincidências, entre aspas, pessoal, viu? Existe aí até um vídeo, ou filme, digo, perdão. Existe um vídeo, existe um filme, vídeo é isso aqui. Existe um filme chamado O Número 23, que foi produzido, né, foi estrelado pelo Jim Carrey. E o Jim Carrey, ele tá meio loucão, né? Vocês podem pesquisar aí na internet, ele tá falando umas coisas muito doidas, né? E, geralmente, a produtora do Jim Carrey chama JC23. Olha só, JC, né? Jim Carrey, Jesus Cristo, né? Então ele pode estar aí, né? Ficou meio maluco porque, né, teve a intenção aí,
ou ainda tem a intenção de mostrar a verdade a respeito do mundo, e tem sido aí oprimido, perseguido. Teve a noiva, morreu. Não se sabe nem se de repente ela foi mesmo assassinada, né? Então ele está aí, doidão, né? Então vamos ver aqui as coincidências que envolvem esse número 23, que é justamente o árbitro, né? O 23º homem lá no campo de futebol. Vejam isso aqui. O livro A Origem das Espécies, de Charles Darwin, foi publicado em 1859. Se você somar os números do ano, vai dar 23. A bomba de Hiroshima foi jogada às 8 horas e 15 minutos da manhã, que também somado dá 23. Os ataques às Torres Gêmeas em Nova York ocorreram em 11 de setembro de 2001. Se você somar os números da data, resultará 23. William Shakespeare nasceu em 23 de abril de 1564 e morreu em 23 de abril de 1616. Aí tá aqui, ó. Se você somar 16 mais 16, dá o quê? 32, que é justamente 23 invertido. W é a 23ª letra do alfabeto latino. Tem 2 pontas para baixo e 3 para cima. Em um teclado QWERTY, que é QWERTY, comum, né? O W está logo abaixo entre os números 2 e 3, justamente. Né? Olha aí no seu computador. A marcha do sal de Gandhi durou 23 dias. Supõe-se que Adão e Eva tiveram 23 filhos. O Antigo Testamento possui 23 livros e seu salmo mais famoso é o 23. Mas aqui é importante uma correção, pessoal, porque eu pesquisei na internet, né? Essas coisas a respeito do número 23. O Antigo Testamento não possui só 23 livros, né? Então aqui temos que questionar essa informação. Você pode pegar aí a sua Bíblia e você vai ver que o Antigo Testamento tem 39 livros. Mas certamente o mais famoso salmo é o de número 23. Charles Manson, que é o serial killer conhecido pelo assassinato de Sharon Tate, que era esposa do Roman Polanski, ela nasceu em 12 de novembro. 11 mais 12 igual a 23. Então esse caso ficou muito famoso, principalmente porque Sharon Tate estrelou o filme O Bebê de Rosemary. Se você dividir 2 por 3, vai resultar em 0,666. Né? Sabemos aí o que significa esse número. O desastre de Chernobyl, aconteceu no dia 26 de abril de 1986. Se você somar, vai dar 23. E foi justo precisamente a 1 hora e 23 minutos. O hacker alemão Karl Koch, inventor do vírus Trojan, morreu em um dia 23 de maio. Em A Paixão de Cristo, filme de Mel Gibson, Jesus é açoitado 23 vezes, antes de Satã ser visto na multidão. Então, o número 23 significa severidade ou julgamento. Júlio César foi apunhalado 23 vezes. Kurt Cobain nasceu em 1967. Se você somar os números, vai dar 23. E morreu justamente em 1994, que também vai dar 23. E foi o ano que morreu o Ayrton Senna, né? E a gente sabe aí que foi no 1º de maio que ele morreu, né? Foi morrido, né? Foi matado, né? Ele foi assassinado no dia 1º de maio de 1994. E 1º de maio é o dia da fundação dos Illuminati. Os Cavaleiros Templários tiveram um total de 23 mestres. Cada pai contribui com 23 cromossomos para o DNA de uma criança.
O ciclo do biorritmo do corpo humano, para quem acredita nessa teoria do biorritmo, dura 23 dias. Ele afirma aqui também que o sangue demora 23 segundos para circular pelo corpo inteiro. A Terra gira, vejam isso aqui, essa informação do heliocentrismo, né? A Terra gira sobre um eixo de 23 graus, né? Aí na cabeça desses globoloides aí, né? Ela gira sobre um eixo de 23 graus. Né? 23 graus. Na verdade, os cientistas afirmam que este número é 23,5. Os cientistas. Cientistas. Mas os teóricos da conspiração rebatem, dizendo que 5 é apenas 2 mais 3. Então, tá aí, né? Essa religião heliocêntrica, mais uma vez. O Trópico de Câncer fica 23,5 graus ao norte, enquanto o de Capricórnio, isso aí na bola, né? Esférica, né? Fica 23 graus ao sul. A distância do centro de Marte, isso aí tudo é heliocentrismo, tá, pessoal? Para a sua lua mais próxima é de 23.500 quilômetros. De acordo com a escala Fahrenheit, a temperatura normal do corpo humano é 98,6 graus, né? Então, 9 mais 8 mais 6 igual a 23. O alfabeto latino, sem o W, K e o Y, tem 23 letras. Mas sabemos aqui que, né, essas letras aqui já voltaram, né, para o nosso alfabeto. Há 23 axiomas na geometria de Euclides. Os calendários egípcio e sumério começam no dia 23 de julho. O Sabá Assembleia das Bruxas do solstício de verão acontece no dia 23 de junho. O 23º elemento da tabela periódica é o vanádio. O seu símbolo é o 5. Né? O seu símbolo é o V. Que eu estava pensando no número romano. O seu símbolo é o V. Que nada mais é do que a representação romana para o número 5, que é 2 mais 3. Então, deu para entender aí, né? O 23º elemento da tabela periódica é o vanádio, cujo símbolo V é, em numeração romana, o número 5, que é 2 mais 3, 23 aí, né? O ator River Phoenix nasceu no dia 23 de agosto de 1970 e morreu aos 23 anos. O acidente de avião conhecido como The Day the Music Died, o dia em que a música morreu, que vitimou os músicos Buddy Holly, Ritchie Valens e The Big Bopper, aconteceu no dia 3 de fevereiro, para os americanos 2/3, né? 2/3. Então, 3 de fevereiro de 1959. Então, se você assistiu aquele filme La Bamba, fala a respeito disso aqui, tá? O jogador Michael Jordan ficou conhecido pela camisa de número 23, que o transformou em sucesso no Chicago Bulls e inspirou muitos outros esportistas a usarem o mesmo número. O que talvez tenha sido o caso de David Beckham em sua passagem pelo clube espanhol Real Madrid. E aqui tem muita coisa, né, gente? Né? Tem muita informação. Os Estados Unidos declararam guerra à Alemanha no dia 11 de dezembro de 1945, que somado 11 mais 12 igual a 23. Né? O nome da produtora de Jim Carrey é JC23 Entertainment. Bom, está aí, né? O número 23, 22, 11, 23. E vejam só, são eventos que ocorrem que mudam, de certa forma, a configuração mundial, né? A configuração do teatro, certo? E aqui temos também que as regras básicas, né, do futebol, né? O futebol moderno foi criado em Cambridge em 1848, que definiu as regras do jogo. E tais regras foram adotadas pela Football Association em 1863, criando assim o futebol como nós conhecemos hoje.
Aí vieram outras regras, tal, mas o básico foi isso aí, né? As regras criadas por Cambridge. E vejam só, as figurinhas que estudaram em Cambridge, né? Temos o Bertrand Russell, filósofo ateu, né? Charles Darwin, aquele lá que se dizia muito esperto, que inventou a evolução, né? Ou definiu lá as normas ditas biológicas, né? Para a evolução. Então ele era um relapso, um estudante relapso, que preferia cavalgar e praticar tiro, ao invés de estudar. Aí inventou essa palhaçada aí, né? Da evolução. Isaac Newton também estudou lá. É o carinha, né? É o sujeito que inventou a gravidade. É o Isaac Newton, né? Teve a ideia aí de inventar essa tal de gravidade. E também o Stephen Hawking, que sentava lá na cadeira empoeirada do Isaac Newton. Né? Stephen Hawking, o zombador de Deus. Né? Ele era o zombador de Deus e herdeiro justamente da gravidade. E que recentemente desapareceu em um enorme buraco negro. Né? Já sumiu aí da existência, ou do palco, né? Esses zombadores, eles vêm aqui, né? No palco da existência, né? E eles zombam de Deus das piores formas possíveis, seja de forma subliminar ou muito exposta, né? E depois desaparecem aí. E assim caminha a humanidade, né, pessoal? E vejam só aqui. CBF, né? O C é o número 3, né, certo? O B é o número 2. E o F é o número 6, né? Então, 6 mais 2, 9. Mais 3, 11. Temos aqui o número 11, rodeado aqui por 5 estrelas. Né? Se conseguirmos a 6ª estrela aí, né? Então temos aí 11 e o 9, né? De uma forma assim. Então talvez tenha grande possibilidade até de o Brasil ser campeão nessa Copa aí. Isso por conta, justamente, pessoal, dessas, né, elucubrações dos Illuminati. Né? Porque eles querem deixar bem claro quem manda no mundo. Né? Humanamente falando. A palavra fala, né? Que o mundo jaz no maligno. E são justamente esses caras aí, né? Essa maçonaria, essas sociedades secretas que estão a dominar as nações. E são eles que fabricam as leis. Esse negócio de votação, essa tal de democracia, não passa de mentira. Não passa de mentira. Porque seria muito melhor nós sermos governados por reis, né? De uma forma aí que fosse um rei bom. Né? E temos aí o exemplo de Israel, das monarquias também, né? E que o rei, quando amava o seu povo, o seu país, sempre fazia o bem a eles. Né? Eu sou monarquista, eu acho que essa porcaria dessa República do Brasil, né, foi justamente empurrada goela abaixo a todos nós por essa maçonaria. São eles aí que estão dominando, né? Então é a maçonaria que governa, né, com base naquele preceito: aos amigos tudo, aos meus inimigos a lei. Né? Então é isso. E quero mostrar uma outra curiosidade para vocês. Temos aqui, ó, vejam, a taça Jules Rimet, né? Então a mulher alada segurando o caneco aqui, ó. Né? Vocês podem ver que aqui, ó, ela segura uma figura geométrica plana, né? Vejam só. Tá vendo? Então, a Jules Rimet, que infelizmente foi derretida, né?
eu tive o privilégio de ver essa taça aqui de longe, né? Ao vivo. Mas não cheguei a pegar nela. Era menino, tinha 8 anos. Então vejam só aí, né? Tá aí. A Copa mostra justamente uma mulher alada. Essa figura pode ser aí, essa figura alada pode ser considerada a fênix, né? Dos maçons, dos Illuminati, segurando aí uma terra plana, uma figura plana, não é uma esfera, né? Agora vamos ver aqui essa foto aqui, ó. Isso aqui sou eu, pessoal. Eu e meu filho, tinha 2 anos, segurando a taça FIFA. Essa aqui eu não vi, né? Não a vi apenas de longe. Eu peguei mesmo na taça FIFA. Essa é a verdadeira taça Copa FIFA do mundo, né? Então vejam só, ela é uma bola, né? Aqui essas figuras, né, seguram aí uma bola que pode representar o domo celeste, ao invés de representar a terra plana, como representava a taça Jules Rimet, representa aí o domo. Ou então essas figuras também podem estar elevando o globo. Aí vai da interpretação de cada um. Mas é importante nós sabermos como decifrar as mensagens, para alertarmos as pessoas de que tudo não passa de um teatro e que, na verdade, o verdadeiro dono da criação, né, como revela as Escrituras, vai reinar nesta terra como um rei. Nada de democracia, não. Ele vai reinar com cetro de ferro, reger com cetro de ferro as nações. E aí nós teremos verdadeira justiça e aqueles que adoram a Deus e que o amam serão mesmo beneficiados. Então é isso aí, pessoal, né? Vamos aí assistir, para quem gosta, como eu gosto de futebol bem jogado, acho que também é uma arte, né? Dentro desse palco, né, que sabemos quem criou, mas podemos assistir com critério, com uma visão crítica da coisa, né? Não recebermos tudo isso sem nenhum critério. Não, vamos tomar umas cachaças, a gente vê um jogo. Não, isso aí você está sendo simplesmente uma massa. Então vamos ver, né? Vou assistir o jogo, torço para o Brasil, é normal, assim como torço, eu gosto do meu time, o Botafogo, mas eu tenho um critério que eu só assisto os jogos do Botafogo quando o time vai para a final. Então daí você vê que eu assisto muito pouco, né? Tivemos a final aí esse ano e fomos campeões, né? Mas nada de idolatria, pessoal. Assista o jogo, se você gosta, numa boa. Aquilo são profissionais jogando, eles estão ganhando muito dinheiro, a gente não ganha nada. Mas é interessante, eu vejo, né, torço para a bola entrar, de qualquer lado. Torço para o Brasil ganhar. Mas se o outro time estiver jogando muito bem e fizer gol, né, e merecer ganhar, ponto final, meu amigo. É um jogo, né? Então é apenas um jogo, assista com critério e sem extrapolar. Seja racional, meu amigo. É isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo, né? Fica a dica.